Bora lá, pessoal, estamos começando aqui mais uma live. Estou muito feliz que você está assistindo e eu tenho certeza que vai te ajudar e vai mudar a sua vida. Não. Bora lá, pessoal, estamos começando aqui mais uma live e hoje nós vamos falar de algo que é muito importante, que são crenças limitantes. Aqui nessa live, nessa aula aqui, eu vou te ensinar como você consegue identificar as crenças limitantes, ressignificar essas crenças limitantes e conseguir realizar os seus sonhos, seus alvos e os seus objetivos. Há um dia atrás, ontem, eu estava fazendo uma sessão de coach e o tema era sobre crença limitante. E uma das pessoas que eu estava fazendo, foi 2 pessoas ontem, e uma das pessoas que eu estava fazendo, ela não realizava os sonhos, não realizava os objetivos, os alvos, porque teve uma crença limitante lá da infância e ficou travada até hoje com 32 anos. E foi muito forte, foi muito impactante. E nesse aulão aqui eu vou ensinar para você como ressignificar essas crenças limitantes como crenças fortificantes. E quem que sou eu? Eu sou o Wallace Martins, coach, e eu te ajudo você a tirar todas as suas metas do papel. Bora lá, sem enrolação. E antes de mais nada, vamos identificar e ressignificar o que é uma crença limitante. Algo que é muito falado aí no mundo de desenvolvimento pessoal, mas eu preciso explicar para algumas pessoas. O que é crença limitante? Crença limitante é algo que foi gerado em um tempo na sua vida. Principalmente, muitas das crenças limitantes fortes foram geradas na sua infância. Então, uma das dicas aí, na sua infância. E o maior objetivo dela é travar, te limitar a conseguir realizar sonhos e objetivos. Então, imagina que você é um carro que consegue andar até 150 km por hora. Só que teve alguma modificação na sua parte mecânica, na sua parte estrutural, que você só consegue agora andar a 60 km por hora. Basicamente, a crença limitante é isso. Você é uma pessoa que é muito potencial, que consegue entregar muito, que tem bastante habilidades para serem entregues, mas você tem medo e você fica travado. E existem várias crenças limitantes. Existem crenças limitantes geradas dentro da nossa parentela, geradas dentro da nossa família, âmbito profissional, âmbito social. Existem várias, só que o único objetivo que elas têm sobre a sua vida é travar você e você não conseguir entregar o que você precisa realmente entregar. Crenças limitantes são também situações negativas que marcaram a sua vida. Então imagina que crença limitante é aquilo que te trava, é aquilo que não permite você continuar. E hoje, muitas das pessoas não conseguem, é o tema aí de hoje, né? Muitas pessoas não conseguem realizar os sonhos e objetivos porque tem crenças limitantes. E nem conseguem perceber, porque a crença limitante ela é mais inconsciente do que consciente. Que nem essa pessoa que eu fiz a sessão de coach, ela tem muito medo do julgamento dos outros e ela também procrastina muito, deixa tudo para depois. E quando nós fomos aprofundar e encontrar algumas crenças limitantes, nós começamos a identificar que a infância dela trouxe isso para ela. A infância dela exigiu dela que ela fosse essa pessoa. Uma pessoa que deixava as vontades dela para depois, para fazer as vontades dos outros como responsabilidade, e também o medo do julgamento, de não conseguir fazer, de não conseguir realizar. E olha para você ver, uma pessoa com 32 anos travado. E isso existe, gente, de quilos dentro da nossa sociedade. Todo mundo tem crenças limitantes, até eu consigo ainda identificar algumas crenças limitantes que eu tenho ainda, e aí eu preciso passar por um processo de ressignificação, para eu conseguir ressignificar e transformar essa crença que me limita por uma crença que me fortifica. Eu tinha uma crença limitante, eu quero até conversar com vocês um pouco sobre isso, que tudo que eu começava eu deixava no meio do caminho, tudo. É uma crença limitante mesmo. Porque no meu processo da minha infância, eu escutei muito da minha mãe
que eu era uma pessoa que não terminava as coisas, que eu era uma pessoa que deixava tudo no meio do caminho, que eu era um desistente, etc. Eu lembro que a frase, eu já ressignifiquei, mas era que você não termina nada. E aí minha mãe sempre me falou isso, você não termina nada, pô, tudo que você começa não termina nada, começou a capoeira não terminou, começou a escolinha de futebol não terminou, começou a fazer o inglês não terminou, e isso me marcou muito. E essa crença limitante, ela entrou na minha vida ao ponto de várias coisas eu começar e eu não conseguia terminar. E aí um dia, depois que eu fiz a minha formação de coach, eu falei, cara, eu tenho um problema. Que problema que é esse? Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. E no meio dessa formação de coach, eu tive esse estalo quando eu precisei identificar algumas crenças limitantes. E isso foi muito importante, que eu consegui destravar, eu consegui desbloquear aí o meu acelerador para eu conseguir andar hoje 150 por hora. E existe crenças limitantes, gente, que nos travam de uma certa forma, como esse exemplo que eu dei na minha coaching, como o exemplo que eu dei agora na minha própria vida, que nós usamos vários hacks, nós temos o programa aqui dos hacks, nós usamos vários hacks, mas mesmo assim a gente não consegue ser produtivo e realizar o que precisa ser realizado. E aí nós estamos abrindo aqui o quadro Desbloqueie a sua produtividade. O Desbloqueie sua produtividade é um pouco diferente dos hacks para tirar suas metas do papel, porque no Desbloqueie sua produtividade nós vamos falar muito não sobre estratégias que você pode ter, mas como e o que está travando hoje a sua produtividade. Beleza? Então o que é crença limitante? Crença limitante é tudo aquilo que te trava, crença limitante é tudo aquilo que faz você parar. Dá pra a gente usar vários exemplos. Tem um exemplo que me marca muito, que é o exemplo do elefante. O que é o exemplo do elefante? Exemplo do elefante no circo. O elefante, quando ele é bem pequeno, pro circo conseguir ter o controle dele, olha que forte, eles amarram uma estaca de madeira e prendem o elefante. O elefante ele tenta sair e não consegue. Quando ele é criança, né? Quando ele é pequeno. Ele não consegue e ele faz tanta força, ele não consegue. E aí depois, quando o elefante ele vai crescendo, a mesma estaca de madeira eles continuam utilizando, não trocam. E o elefante ele não faz mais esforço para tentar tirar, porque aquilo lá traumatizou, aquilo lá travou ele, aquilo lá gerou uma crença que aquela estaca ele não consegue vencer. Mesmo o elefante agora com 10 vezes mais o peso, 10 vezes mais a força, ele não tenta mais tirar aquilo. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso, algo na nossa vida nos marcou, algo na nossa vida nos machucou, que nós estamos travados. Existe uma estaca, existe uma corda que nos prende, nós não conseguimos nos libertar. Isso são as crenças limitantes. É algo que existe para nos travar, para que a gente não consiga realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Existe o oposto também da crença limitante, gente. É um dos objetivos aqui. Existe a crença limitante, que tem o objetivo de limitar você, bem objetivo. E existe a crença fortificante ou capacitante. Depende aí, você vai ver essas duas terminologias. Então a crença limitante, o maior objetivo é te travar. A crença fortificante é fazer que você continue caminhando, que você veja isso como um ponto positivo, como uma qualidade sua. E o maior processo não é você desconstruir uma crença limitante, é você transformar nessa crença limitante por uma crença fortificante. Hoje, eu tenho o hábito, né, eu tenho um comportamento, uma crença fortificante, que tudo que eu começo, eu preciso terminar. Raras coisas que eu começo que eu termino. Até jogo de videogame eu faço isso. Então, hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Por quê? Eu preciso fazer uma quantidade de vídeos por semana. E nós estamos aí, né? Então, uma pessoa que era limitada, uma pessoa que não conseguia terminar nada, agora é uma pessoa que tem o comportamento de terminar tudo que começa. Tudo que começa. E isso, gente, é um processo de transformação maravilhoso. Que nem quando eu fiz com a minha coaching, uma pessoa que sempre deixava para depois e nunca se preocupava com ela. Hoje ela já se preocupa com ela, hoje ela não deixa as coisas mais para depois. Desde o início do processo de coaching a gente já trabalhava isso e agora isso ficou muito claro. E por que as crenças limitantes elas nos travam tanto? As crenças limitantes nos travam tanto porque é muito inconsciente. Você não chega a parar para refletir, pensar
o impacto que ela tem na sua vida. E aí você acaba falando e agindo sem perceber. Você já falou algo que, será que é isso mesmo? Sabe quando você está tentando fazer algo que você não consegue? E você fala, não consigo fazer nada. Pô, tudo que eu faço não consigo terminar, não consigo fazer o negócio dar certo. São crenças limitantes instalados. São drives instalados como um vírus dentro do seu cérebro. Imagina que crença limitante é um vírus. E o único objetivo do vírus é destruir aquilo que está em boa forma, aquilo que está em boa qualidade. E agora que você já entendeu o que é uma crença limitante e uma crença fortificante, por que vencer as crenças limitantes? Por que é importante vencer crenças limitantes? Porque as crenças limitantes, muitas das vezes, são as responsáveis por travar os nossos sonhos e os nossos objetivos. As crenças limitantes, muitas das vezes, elas que travam, não é nem a falta de construção de bons hábitos, mas são crenças limitantes que foram geradas, principalmente aí no nosso período de infância. Então não adianta você assistir todos os meus vídeos, você acompanhar, você consumir o nosso curso, e se você não ressignificar a sua crença limitante, que muitas das vezes é uma crença que vai travar você em algumas áreas, você ainda vai ficar em falta em muitas coisas. E quando você identifica essas crenças limitantes, é quando você tira esse peso sobre as suas costas, esse jargão sobre as suas costas. Tá bom, Wallace, eu entendi que é importante identificar essas crenças, porque essas crenças só me travam. Agora, como que eu consigo identificar essas crenças limitantes? Primeira coisa que você precisa entender é que em algum momento da sua vida ela foi gerada em você. Melhor ainda, imagine que você nasceu em um papel em branco. Não existia nenhum rabiscado, não existia nada. Com a sua família, com as situações que foram acontecendo, esse papel ele começou a ser rabiscado. E aí existiam situações da sua vida que esse papel foi rabiscado com muita intensidade. E essas situações são situações marcantes. Palavras que te machucaram, palavras que infringiram sua identidade. E palavras que começaram a se tornar a sua identidade. E aí foram gerando crenças limitantes. Por isso que eu falei aqui no início que normalmente as crenças limitantes mais fortes, mais enraizadas foram no processo da nossa infância. E aí quando você começar agora a vasculhar as suas crenças limitantes, você tem que primeiro pensar, cara, o que eu escutei na minha infância ou no momento da minha vida que me marcou muito, que pode ter a ver com esse comportamento que eu tenho. Como eu dei o exemplo para você da minha vida de nunca conseguir terminar as coisas. Foi uma pessoa muito importante que falou aquilo e infelizmente acabou me travando. As crenças limitantes, elas foram geradas em um momento da nossa vida. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Elas foram geradas em um tempo da nossa vida. E normalmente elas foram geradas por pessoas que nós admirávamos ou pessoas com grande responsabilidade sobre a nossa vida. Isso é um segundo ponto que você precisa entender. Terceiro ponto que você vai fazer agora. Você vai identificar pelo menos uma crença limitante que você carrega. Wallace, como assim? Você vai identificar uma palavra ou um comportamento que você tem que é negativo. Existe uma palavra aí que é algumas crenças limitantes mundiais, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade suficiente. Isso são crenças limitantes. Vamos supor que você tem uma delas. Agora eu preciso que você identifique quando ela surgiu na sua vida. Que situação ela surgiu na sua vida? Você vai precisar pensar. Será que foi na sua infância? Será que foi com seus pais? Foi próximo a uma decepção? Qual decepção? Traz agora a sua memória, que esse momento é um momento muito importante. Conseguiu trazer? Vou beber uma água bem rapidinho, enquanto você está pensando. Pensa na palavra negativa e no comportamento negativo que você fala algumas vezes. E agora você pensa aonde surgiu e como surgiu. É como você olhar agora na folha, ir atrás da folha e falar, existe alguma coisa aqui que foi rabiscada que não foi eu que rabisquei. Outra pessoa rabiscou. Identificou? Agora, o outro ponto que você vai fazer é questionar se é real ou se não é real. Questiona. Será que eu sou esse tipo de pessoa?
mas eu não quero ser mais esse tipo de pessoa. Como que eu posso fazer? Depois desse questionamento que você fez, e aí você tirou sua crença limitante do inconsciente para o consciente. Depois que você fez esse questionamento, agora você vai ressignificar, trazer uma nova forma para essa crença limitante. Beleza? Então, já vai trazendo essa nova forma para a crença limitante e vamos continuar, que ainda existe muita coisa que eu preciso entregar para vocês. A crença limitante, ela nos trava porque ela é um limitador dentro da nossa vida. E o que mais existe hoje, gente, são pessoas que carregam crenças limitantes que impactam e ferem a identidade dela. Cara, a crença limitante ela é tão impactante que ela acaba consumindo e fazendo parte da nossa identidade. E quando nós falamos sobre sonhos, quando nós falamos sobre realizações, muitas das vezes nós não conseguimos realizar, muitas das vezes nós não conseguir construir algo, tirar esses sonhos do papel, porque essas crenças limitantes acabam nos consumindo. Por onde começar? Que é o que eu já falei para vocês. Encontrou as palavras, você vai escrever essa palavra no caderno, beleza? E aí eu vou fazer de novo esse processo. Encontre as palavras, encontre os comportamentos, identifique as crenças que foram instaladas em você. Agora identifique qual que foi o tempo que essas crenças foram instaladas. Como elas foram instaladas? Por um comportamento, por um ato. E agora você vai questionar a realidade dela e nós vamos continuar. Você vai transformar ela de uma crença limitante para uma crença fortificante. E essa crença fortificante é algo que toma a posse. Antigamente você andava agora 80 km por hora. Agora você vai começar a andar 150. Porque você é esse tipo de pessoa. Você é uma pessoa transformada. Você é uma pessoa que consegue realizar os seus objetivos e os seus sonhos. E aí, nós estamos chegando ao final. Esse é o passo a passo para você conseguir transformar e ressignificar todas as suas crenças limitantes. Primeiro, você identifica o comportamento ou a palavra gerada. Segundo, você lembra do momento que isso aconteceu, da situação que isso aconteceu. Terceiro, você vai questionar essa realidade. Quarto, você vai ressignificar essa crença limitante com um outro comportamento. E quinto, você vai começar a ficar atento se esse comportamento e se esse pensamento ainda continua. Porque você vai passar por um processo de desintoxicação. E muitas das vezes desintoxicar leva um tempo. E principalmente quando é mental, principalmente quando é comportamental, você precisa passar por esse processo. Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas também que sofrem e não sabem por que não conseguem realizar tantas coisas, por que não conseguem vencer em muitas áreas, por que não conseguem ser próspero, uma pessoa aí que impacta na vida. E o grande motivo é que essas pessoas carregam bicho-papão, carregam crenças limitantes que travam a vida dela, que travam os pensamentos dela, que travam os sonhos dela. E muitas das vezes ela não vai conseguir vencer porque essas travas, porque esses comportamentos, cada 2 passos que a gente dá, eles nos puxa para 4 passos para trás. Isso é muito importante. Nós precisamos, de uma vez por toda, você precisa de uma vez por toda encontrar essas crenças limitantes e ressignificar. Um outro ponto muito importante: trabalhe por níveis de prioridade. Você vai trabalhar para as crenças limitantes mais presentes na sua vida. 2, 3 crenças limitantes mais presentes. Depois, você vai gerar esse comportamento de observar as crenças limitantes. E um ponto muito importante que eu preciso ressaltar: não tente, gente, não tente desconstruir crenças limitantes nos outros se os outros não estiverem preparados. Porque eu entreguei aqui a forma para você de, cara, como que você consegue identificar e ressignificar uma crença limitante, certo? E é normal, você como um ser humano que quer ajudar as outras pessoas, começar a replicar esse comportamento para outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer isso. Cada um tem o seu tempo.
indica esse vídeo, é bem mais fácil, indica esse vídeo para a pessoa ver, para a pessoa assistir e também nos ajuda aí, beleza? Que aí ele consegue ter aquele momento, porque quando vem uma pessoa próxima falar isso, sempre gera confusão. Pô, mas está falando isso para mim, mas você também é isso e etc. É um conselho, tá? Se você quiser fazer, quiser causar o risco, aí a consequência é sua, meu amigo. Então hoje, para desbloquear sua produtividade, entendemos o que é crença limitante, como ressignificamos as crenças limitantes, o passo a passo para ressignificar. E por último, eu vou pedir uma coisa para vocês muito importante. Faz o seguinte, vocês clicam aqui, se inscrevam, curte, segue a gente lá no Instagram também, _wallace.martins, e nós estamos esperando para os próximos vídeos e conteúdo. Até logo!